Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas a respeito da redação do TJMG, analista judiciário da área judiciária. Hoje irei falar a respeito da diferença entre uma dissertação jurídica e um estudo de caso, tá? E também o que a gente espera da banca IBFC de acordo com o edital que foi publicado, tá? Primeiramente, por que a gente deve saber essa diferenciação? Estratégia, pessoal. Estratégia. Você saber que existe diferença entre essas discursivas faz com que você treine claramente os dois modelos, tá? Porque existem diferenças absurdas entre os dois modelos. E também você precisa saber o que esperar da banca. Se você espera da banca, por exemplo, uma dissertação jurídica, você vai dar mais um enfoque nos seus estudos à dissertação jurídica. Claro, eu não vou excluir o estudo de caso, mas eu vou dar mais um enfoque no que foi dito no edital. Tudo bem? Você precisa ter uma estratégia de estudo. O edital é a lei do seu concurso. Por isso é importante saber a diferença entre esses dois tipos de discursivas. É muito importante, porque o aluno pode muito bem não ter esse conhecimento e treinar a todo momento estudo de casos. Só que aí veio o edital, não trouxe esse enfoque, no dia da prova caiu uma dissertação jurídica. Ele treinou o que não caiu. Vai se sentir frustrado, vai ter dificuldade e isso pode custar sua eliminação no concurso. Tá? Então vamos aqui explicar essa diferenciação. Trouxe aqui um exemplo melhor possível. Da própria banca IBFC, foi cobrado em 2020 no TRE do Pará, tá pessoal? Então é algo que a gente pode esperar nesse concurso. Por quê? Porque é um concurso de tribunal em que foi cobrado uma dissertação jurídica. Então, um modelo aqui que a gente pode esperar na sua prova. Vamos lá, pessoal. Como que eu vou diferenciar uma dissertação jurídica de um estudo de caso? Primeiramente, estudo de caso, o próprio nome já diz. É um caso concreto. É fulano fez algo. É a empresa X. Você tem um exemplo concreto para aplicar ali a lei ou a doutrina. Você não está no ramo ali abstrato para falar a respeito de um conceito. Ah, discorra sobre o conceito de descentralização administrativa. Não, tá te perguntando, por exemplo, que a empresa X ela é uma autarquia. E aí vai te pedir para explicar, por exemplo, qual que é o regime jurídico, o que consiste os seus bens, quais características deles. Você tem um exemplo concreto aquilo ali. Essa é a diferença clara. Uma dissertação jurídica pede conceitos, pede algo ligado à lei e doutrina. Você vai utilizar muita doutrina quando você tem uma dissertação jurídica. A doutrina é muito forte. Mas não a doutrina muitas vezes profunda, não. É uma doutrinação básica, tá? Doutrina básica. Mas que você precisa para responder aquela discursiva, tá? Essa é a diferença principal. Quando você tem um estudo de caso, você vai ter um caso concreto para aplicar ali a lei. A lei muitas vezes vai resolver ali a discursiva do estudo de caso. A lei vai resolver. Você pode claramente usar a doutrina, usar um pouco da jurisprudência, mas geralmente a lei você consegue responder o estudo de caso. Então aqui você tem um claro exemplo do que seria uma dissertação jurídica. Tá? Por que acontece? É uma questão de processo penal em que fala o seguinte: a prisão em flagrante e a prisão preventiva estão inseridas na abordagem atinente às prisões cautelares. Disciplina, sobretudo, no ramo do direito processual penal. Discorra sobre este tema, destacando conceitos, finalidades, requisitos, cabimento e controle. Aqui é perfeito, pessoal. Você tem conceitos a respeito da prisão preventiva e da prisão em flagrante. Então, você não tem um caso concreto, você tem que discorrer. Olha, qual que é o conceito de prisão em flagrante? O que diz a lei? O que diz o Código de Processo Penal? Né? Qual que é o conceito de prisão preventiva? Qual que é a finalidade? Você tem finalidades distintas, claramente aqui. Porque a prisão em flagrante, você tem a ideia de que? De cessar claramente aquele flagrante, cessar a atividade delituosa. Já a prisão preventiva, você tem um risco de cometer os delitos, você tem situações que legitimam esse tipo de prisão. Ali não mais existe o flagrante. Você precisa ter um mandado para realizar isso aí. Então você tem diferenças claras em que os artigos do Código de Processo Penal diz respeito disso e que você pode complementar com doutrina, tá? Então você tem nisso aqui uma questão discursiva, uma dissertação jurídica a respeito disso aqui. É uma clara questão. Se vocês quiserem pegar essa discursiva aqui para treinar, é um ótimo treinamento para você realizar para o seu dia da prova, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um estudo de caso, Aqui tá um pouco pequeno. Deixa eu aumentar um pouco aqui.
Melhor, agora tá melhor. Vamos lá, vou ler com vocês. Esse aqui é muito recente, tá? FGV 2022 do TJDFT no cargo de analista judiciário da área judiciária, tá? Foram duas questões discursivas. Uma cobrou direito administrativo e a outra cobrou direito civil. Essa aqui é de direito administrativo, tá? Então vamos lá, vou ler com vocês. Após ampla fiscalização na empresa individual de Antônio, localizada no estado Alfa, a Secretaria de Fazenda Pública concluiu pela existência de diversas condutas que caracterizam ofensa à legislação tributária, daí resultando uma evasão local. A partir das informações produzidas pelos fiscais envolvidos na operação, foi oferecido prazo para que Antônio se manifestasse, ou seja, houve um processo administrativo. Vamos lá. Por ser pessoa de pouca instrução, Antônio limitou-se a escrever de próprio punho, que não praticara os fatos descritos. Ao fim do processo administrativo, foi condenado a recolher o tributo devido, acrescido de juros e correção monetária. Por não ter condições de pagar o referido valor, que considerou muito elevado, procurou um advogado para que recorresse da decisão. O recurso administrativo que veio a ser interposto pelo procurador não foi conhecido, argumentando-se na respectiva decisão que não fora localizado depósito, não for realizado depósito prévio ou providenciado o arrolamento de bens correspondente ao montante da condenação, o que seria requisito para seu conhecimento nos termos da Lei Estadual X. Em razão desses fatos, Antônio e seu advogado decidiram impetrar, mandado de segurança para que fosse reconhecida a injuridicidade do processo administrativo com sua consequente anulação. Então você teve aqui um processo administrativo que Antônio foi condenado a pagar esse tributo, realizou um recurso, mas o recurso não foi julgado, não foi nem conhecido. Por quê? Porque argumentou o juiz que ele não fez o depósito prévio. Tá? E aí ele tentou conversar com o advogado para impetrar um mandado de segurança para que reconheça a injuridicidade desse processo, anulando consequentemente. Tem 3 questionamentos. Discorra sobre a narrativa acima, ou seja, é um estudo de caso, né? A narrativa acima que importa, direcionando a abordagem à análise de 3 aspectos. A existência ou não de nulidade na tramitação do processo administrativo, pelo fato da autuada, a empresa individual de Antônio, não ter sido representada por advogado, a constitucionalidade ou não da exigência de depósito prévio ou arrolamento de bens para o conhecimento do recurso administrativo, e a possibilidade ou não de ser formulado o pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual em sede de mandado de segurança. Você tem 3 questionamentos aqui que deve responder ao longo do seu texto. Então você tem um estudo de caso que, claro, o que importa é o que está no texto, tá? E aqui, claramente, é que eu posso falar para vocês. Gente, existe jurisprudência a respeito desses 3 assuntos, tá? 3 assuntos. Aqui a lei só não bastaria, né? O que acontece? Os tribunais superiores falam a respeito que para haver uma nulidade num processo administrativo por falta de advogado, precisa haver prejuízo. Precisa haver prejuízo. Então você precisa demonstrar que há prejuízo. Porque a falta de advogado por si só não anula o processo administrativo. Tá? Então aqui, Antônio, não existe nulidade. Não existe nulidade. Tá? A não ser que ele demonstre esse prejuízo a respeito desse assunto. Já no questionamento 2, pergunta a respeito se é constitucional ou não exigir depósito prévio para conhecer o recurso administrativo. E na verdade isso é inconstitucional. Já tem sim uma súmula do STF falando que é inconstitucional exigir depósito prévio ou arrolamento de bens para que seja conhecido ali o seu recurso administrativo. Então você tem que falar a respeito no seu texto que é inconstitucional essa exigência nesse processo administrativo pela sua condenação. E o terceiro questionamento é se seria possível ou não formular essa inconstitucionalidade em sede de mandado de segurança. E o que acontece? É muito interessante esse questionamento, porque muita dificuldade aqui para os alunos. Por quê? Porque isso é jurisprudência, tá? Jurisprudência recente,
E não, não é uma jurisprudência que as pessoas estudam tanto. Porque esses dois aspectos anteriores são coisas que você vê em diversos livros, PDFs, aulas, coisas comuns de cair na prova. Já esse terceiro questionamento as pessoas tiveram dificuldade. Por quê? Você tem que lembrar, mandado de segurança é para direito líquido e certo, tá? É para você, é interpartes ali o resultado daquela ação. E você formular uma inconstitucionalidade, você tem que lembrar, olha, eu quero que essa norma seja inconstitucional ou nesse caso concreto afaste a sua aplicação. Porque tem diferença. Se eu quero que a norma seja inconstitucional em todo o ordenamento, então essa norma vai ser extirpada do ordenamento jurídico. Agora, se eu quero apenas no meu caso concreto, apenas nessa decisão, a não aplicação dessa norma, olha, o efeito dessa decisão é apenas nesse processo. Essa norma vai continuar valendo em outros processos, porque o efeito é interpartes. E aqui está a jogada. Sim, é possível você formular um pedido de inconstitucionalidade, mandado de segurança, mas desde que isso seja em sede de um caso concreto. Desde que isso seja em um controle difuso. É isso que você fala, controle difuso. Por quê? Porque existe uma demanda, né? Existe ali uma questão judicial, você está litigando judicialmente, você está ali num processo judicial, e nesse processo você quer que não seja aplicado essa norma. Você não quer que essa norma seja retirada do ordenamento jurídico. Não. Só nesse processo eu quero que você retire essa aplicação. E é apenas dessa forma que você pode. Por quê? Porque você está em sede de mandado de segurança. Se você quisesse que essa norma fosse extirpada da lei estadual, desse ordenamento jurídico, você tinha que entrar com uma ADI. Agora, se você está em mandado de segurança, tem que ser em controle difuso. Essa é a dificuldade. É um pouco mais complexo. E aqui os alunos, muitos tiveram dificuldade, não conseguiram responder ou responderam de forma errônea, né? Então, essa é uma questão de estudo de caso. Você viu que o nível de dificuldade realmente é um pouco mais alto, né? O TJDFT, né? A banca FGV não brinca em serviço. É por isso que eu falo. Redação precisa estudar. 40 pontos de 100 no total, pessoal. É muita coisa, não tá para brincadeira. Tem que ter conteúdo jurídico, tem que estudar sim, mas tem que também saber estruturar, tem que saber no que focar, tem que ter a melhor estratégia de estudo, tá? Então eu encerro aqui essa aula, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre estudo de caso e dissertativa jurídica e que vocês treinem daqui para frente. E é um ótimo treinamento responder essas duas discursivas, tá? Até a próxima aula e até mais.